Com você mais uma vez para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que as bênçãos divinas possam sobre a sua vida serem derramadas para que você viva um tempo de refrigério, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de vitória. Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Eu quero levar você a experiências vivas e reais com Deus. Por isso, olha, me dá o privilégio da sintonia, não muda de canal, não saia daí, não desliga, porque no transcorrer do programa de hoje, Deus tem coisas novas, coisas grandes, coisas poderosas, coisas que vão trabalhar nossas dificuldades emocionais, espirituais e até intelectuais, para que nós possamos conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar de um tempo novo de muita unção, de muita alegria e de muita comunhão. Eu pergunto a você, o que você tem feito da tua própria vida? Você sabia que Deus te deu o privilégio da vida? Deus te deu a honra de você vir a este mundo, fazer uma história, deixar uma marca. São bênçãos maravilhosas de Deus. Então você tem que conduzir a sua vida dentro dessa linha, para ser útil no servir, para ser bênção em servir a Deus, honrar a Deus e instrumento de Deus na vida de outras pessoas, para que você possa cumprir o seu papel. Você não caiu aqui de paraquedas, você nasceu com um propósito. E se você não cumprir o propósito, a vida passa e você chega no final dela e diz, eu não fiz nada, não estou deixando nada para ninguém, porque eu não consegui fazer nada na vida. Então, vamos mudar a rota, vamos estabelecer um novo propósito daqui para frente. Primeiro, coloque no coração ser melhor, cada dia ser melhor. Segundo, diga com toda a sua alma, eu vou ser útil, servir alguém, servir aquele que precisa, aquele que necessita, aquele que carece, aquele que vai depender de mim. Porque quando você faz isso, você sente uma alegria tão grande no coração de estender a mão para alguém e ver que aquela pessoa foi beneficiada. Então você tem que ser melhor, você tem que ser útil, e você precisa entender que tem que ter compromisso também. Compromisso com Deus, compromisso com a sua família, compromisso com a igreja do Senhor Jesus, para viver ali e ser participativo nela e desfrutar de uma vida muito melhor. Durante o programa eu faço 2 orações, eu ministro uma mensagem bíblica, eu compartilho um testemunho, tudo com um propósito, abençoar você. Levar você a conhecer mais a Deus, ter uma vida muito mais abençoada e fortalecida e desfrutar assim de um tempo novo de paz, de esperança, de fé, de saúde, de alegria, de experiências vivas e reais com Deus. Então vamos viver intensamente isso tudo hoje no programa. Que você possa fazer deste programa o seu culto diário, o seu momento de devoção de cada dia, o seu encontro diário com Deus. Você fazendo isso, você será ricamente abençoado por Deus. Vou fazer 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a Deus para abençoar e recompensar você, que é um evangelista associado. Na segunda oração, eu vou apresentar você diante de Deus no altar da intercessão. Quer ter o seu nome apresentado no altar da intercessão, quer ser um contribuinte deste programa e me ajudar a mantê-lo no ar para que cumpramos juntos esta missão evangelística e missionária? Você vê aí na tela 2 números de telefone, um é o fixo, o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, passe uma mensagem por escrito dizendo, eu quero ajudar no programa. Ou então, dizendo, eu quero contar um testemunho. Ou então,
dizendo, coloca o meu nome no altar da intercessão. Ou então dizendo, coloca o nome de fulano de tal no altar da intercessão. Você pode colocar o seu nome, fazer a lista do seu nome e outros nomes juntos aí. E nós vamos orar no final do programa, nos cultos que fazemos aqui na igreja. Nós estaremos também orando por todos e vendo a glória de Deus manifestando, o poder de Deus operando, as maravilhas dos céus, realizando obras e façanhas importantes na vida de cada um. Então, vá se preparando aí, porque eu quero orar com vocês daqui a pouco. No finalzinho do programa, eu vou ungir a minha mão, estendê-la no vídeo, vou ministrar milagres, bênçãos e maravilhas na vida de cada um. Deus é grande, Deus é glorioso, Deus é maravilhoso e quer sempre operar bênçãos novas e maravilhosas nos nossos corações. Vou fazer a primeira oração. Ora comigo, Senhor Deus e Pai, peço a tua bênção na vida de todas estas pessoas que têm contribuído com o programa, que o Senhor possa fazê-las vitoriosas, prósperas, protegidas pelo Senhor e abençoadas em tudo quanto sonha, tudo quanto projeta, tudo quanto realiza nesta vida. Quero também incluir neste pedido todas estas pessoas que estão neste instante assistindo o programa, pedindo que o Senhor esteja abençoando-as de maneira poderosa e de maneira especial. E tocando os corações delas para que elas entendam a importância de contribuir com esta obra missionária e evangelística. Abençoa, Senhor, a todos no nome de Jesus, eu te peço. Amém. Eu vou ler com você agora um testemunho. Eu recebi aqui um testemunho que é um relato importante daquilo que Deus está fazendo, né, através do Falando ao Coração. O testemunho é da Kênia Farias, aqui de Goiânia. Ela diz, prezado pastor gentil, é com muita alegria que participo do Falando ao Coração para testemunhar as grandes bênçãos, os grandes feitos do Senhor na minha vida e na vida da minha família. A minha mãe estava muito doente, com vários problemas. Problemas no coração, problemas no intestino, problemas no pulmão, já não falava mais. Dentro da internação, ela teve que ser levada para a UTI. Uma grande preocupação tomou conta de todos nós da família. Liguei na central de atendimento do Falando ao Coração, essa central, seu WhatsApp, 24 horas por dia. Seu fixo, atende nos momentos em que há expediente na igreja. Então eu liguei na central de atendimento do programa Falando ao Coração e pedi que colocasse o nome da minha mãe no altar da intercessão naquele mesmo dia. Sabe o que aconteceu? Minha mãe começou a melhorar logo em seguida. Logo saiu da UTI e hoje está no quarto recuperando e muito bem. E tenho certeza que logo, logo vai receber alta do hospital. A nossa gratidão é muito grande, primeiro a Deus que opera milagres e depois ao programa Falando ao Coração, que tem sido a cada dia um canal de bênçãos na nossa vida. Porque através do seu dia a dia, o Falando ao Coração, nos proporciona a oportunidade de vivermos experiências como essas de verdadeiros milagres. Deixo o meu abraço a todos, desejando um feliz ano novo e que Deus seja honrado, glorificado e exaltado em todo o tempo. Amém. Kênia Farias, aqui de Goiânia. Eu sempre digo que quem testemunha da bênção recebida de Deus, primeiro demonstra gratidão, segundo demonstra interesse em contribuir para que outras pessoas que possam estar passando por problemas parecidos, possam também crer, confiar e buscar a Deus. Então tem um efeito extraordinário. Não só um efeito, são efeitos extraordinários. Então se você já recebeu alguma bênção aqui no Falando ao Coração, não deixa de compartilhar. Você pode mandar o testemunho já por escrito pelo WhatsApp, você pode telefonar, ou então manda só uma mensagem, quando puder liga para mim que eu tenho um testemunho para compartilhar. Aí meu pessoal entra em contato com você e você diz o testemunho, a gente anota e depois lê aqui para que possa
desta forma, o seu testemunho despertar muitas pessoas a buscarem a Deus de todo o coração e receber dos céus as mais ricas e importantes bênçãos. Eu quero convidar você para hoje estar conosco aqui na Betel. Nós estamos aí com a campanha da unção a todo vapor. Cada culto melhor do que o outro, mensagens ungidas, palavras impactantes, orações poderosas, ministração da unção de maneira real, viva e gloriosa na vida de cada pessoa. Tem sido glorioso, tem sido maravilhoso viver estes dias de campanha aqui na Betel. Todos os anos nós fazemos esta campanha. E a campanha desse ano é 2022, na unção do Espírito Santo. E nós ungimos já no primeiro dia para que sonhos e projetos fossem realizados, no segundo dia para que a família pudesse ser abençoada, no terceiro dia para que todos pudessem ter muita saúde, saúde física principalmente. E também hoje, quarto dia da campanha, nós vamos ministrar uma vida protegida pelo Senhor contra todas as hostes do inferno, uma vida liberta. Lembra quando Lázaro saiu da sepultura? Lázaro estava morto e Jesus chega lá na sepultura, manda tirar a pedra, as pessoas criam casos, dizendo, mas como? Já tem 4 dias, já está cheirando mal. E Jesus, tire a pedra. Eles tiraram a pedra, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Aí de repente, todos que estão ali assistindo viu Lázaro apontando na porta da sepultura, porque sepultura naquele tempo era feita assim na rocha, em sentido horizontal. Aí lá na frente tem o lugar que desce e tal. Eu entrei lá na sepultura de Lázaro, então estou falando do que eu conheço. E aí o Lázaro sai, mas sai com muita dificuldade, todo amarrado, né? Porque defunto normalmente eles amarram os braços, amarram as pernas e amarra a boca, essa coisa toda. E lá saiu dessa forma, se arrastando até chegar do lado de fora. O que Jesus disse? Jesus disse assim, olha, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, destrava o homem, está travado. Liberta o homem, está impossibilitado de ter uma vida normal. Então, nós estamos ministrando hoje justamente o dia do destravamento. Nós vamos destravar você que está travado na vida emocional, travado na vida financeira, travado na vida espiritual, não prospera, não cresce, travado em muitas áreas da vida. Você que vive aí é triste, travado, a alegria não manifesta. Você que vive depressivo, travado. Então hoje é o culto do destravamento. Então espero você hoje aqui no quarto dia da campanha para que você possa viver conosco momentos de grande alegria. E nós vamos ungir para destravar você. Quero neste instante ler com você a Bíblia Sagrada. E quero ler em Gênesis capítulo 37, versículo 19. Diz assim, dizendo uns aos outros, eis que lá vem o sonhador. Você observando esse versículo, ele está dentro de um contexto, que é um contexto que faz parte deste texto, mas que ele abrange outras partes do texto, e nós dizemos isso de contexto. Então, falando de quem? Falando de José, o sonhador. Os próprios irmãos reconheciam que ele era um sonhador. É tão bom, né, quando a gente tem essa capacidade de sonhar. Tem gente que diz, esse negócio de sonho, eu não acredito nisso e tal, e tal, e tal. Nós sonhamos dormindo e sonhamos acordado. Quem não tem o costume de sonhar dormindo, sonha pelo menos acordado. Sonha em ser melhor, sonha em crescer em várias áreas da vida, profissional, familiar, espiritual, ministerial. Nós temos que ter sonhos. E José era este homem sonhador. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou observar que José, chamado José do Egito, depois vamos encontrar o José, que foi o pai de Jesus, depois vamos encontrar José, o Arimateia, que sepultou Jesus, emprestando o seu próprio túmulo para Jesus. Então eu poderia dizer que o José do Egito sonhou com Cristo. O José, pai de Jesus, sonhou por Cristo. Olha só, sonhou por Cristo. E o José de Arimateia honrou a Cristo.
sonhou em honrar a Cristo. Veja a importância de tudo isso. Vou repetir. O José do Egito sonhou com Cristo, ou seja, no futuro vai ter alguém. E o que ele fez foi representar Cristo. O José, pai de Jesus, ele criou Jesus, criou aquela criança. E você sabe que os filhos são como flechas. E ele preparou aquela criança dentro do seu sonho para que ele pudesse ser uma bênção, porque era promessa de Deus na vida dele. Ah, mas Jesus não precisava ninguém fazer nada por ele. Olha, se não precisasse, não precisava de Jesus ter nascido de mulher, como nasceu, não precisava ter uma família, como teve, não precisava de ter pessoas que o ajudassem em alguma tarefa, fazia tudo. Então a obra de Deus não é feita só por Deus. A obra de Deus é feita por Deus e com a nossa participação, com a nossa presença. E isso é muito importante na nossa vida. Então, vou repetir. O José, lá do Egito, sonhou com Cristo, que um dia viria. E ele, sonhando com Cristo, fez aquilo que Cristo iria fazer. Ele livrou o povo de Israel da morte por fome. Veja, o rei teve um sonho, você conhece bem a história, e naquele sonho ele não soube interpretar. De repente contaram para ele que só o José poderia interpretar. Ele mandou buscar o José, que estava até preso, e José interpretou o sonho. Aí ele perguntou, o rei perguntou para o José, o que eu devo fazer? Falou, olha, para que você possa cumprir o que está no seu sonho, que é um aviso, você deve fomentar a agricultura, você deve mudar o sistema de armazenamento do Egito, você deve montar um sistema eficiente de logística, não só para armazenar, mas também para distribuir e tal. E o rei ficou boquiaberto com aquilo que José falou para ele. E ele pensou, quem que eu vou colocar para administrar tudo isso? Olhou para José e, por certo, Deus tocou no coração dele e falou, está na sua frente, quem vai fazer isso? Ele falou, você, José, aceita fazer isso? E José disse, aceito. Aí o José, que foi tirado da prisão naquela hora, já recebe uma roupa nova, por certo, um terno bem elegante, e manda cortar o cabelo dele, tirar a barba dele, prepará-lo, fazer as unhas, porque lá na prisão ficava meio largado. E agora o José, que dormia numa cela de cadeia, agora está dormindo num palácio. O José, que usava aquela roupa xadrez lá da cadeia, agora está usando uma roupa de marca, uma roupa de nobre. José, que comia aquelas marmitas muitas vezes estragadas lá na cela, agora está sentado à mesa comendo uma comida farta. José, que ficava lá recluso a quatro paredes e às vezes tendo dificuldade para ver o sol nascer, e o sol se pôr e coisas mais, agora tem todo o Egito, um aparato do Egito a seu favor, morando no palácio, visitando todo o país, fomentando todo aquele trabalho. Veja a diferença daquele que crê em Deus, daquele que sonha em ser bênção nesta vida. E depois você sai do José do Egito e pula lá para o José, pai de Jesus. E o José, o pai de Jesus, por certo, conheceu as promessas de Deus na vida dele e diz, meu filho, conta comigo, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a cumprir o seu propósito aqui nesta vida. E José foi uma bênção. Enquanto viveu, foi esta bênção na vida de Jesus. Então sonhou em ver Cristo brilhando, sonhou em ver Cristo fazendo uma grande obra, sonhou em ver Cristo salvando vidas, curando enfermos, coisas assim. Porque a vida é feita de sonhos. Depois você deixa o José, pai de Jesus, para trás e corre para frente um pouquinho e vai encontrar o José de Arimateia. Quem era ele? Era um senador, José de Arimateia era um político ilustre, José de Arimateia era um homem rico, José de Arimateia era um homem precavido, tanto é que ele construiu um túmulo para ele antes de morrer, ou seja, estava vivo, já tinha um túmulo. E túmulo de um senador, que a própria pessoa decide como vai ser, não vai ser um túmulo comum, vai ser um túmulo muito especial. E aí ele disse, olha, quando eu dormir, quando eu morrer, eu vou ter esse sonho. E aí ele conheceu Jesus. Olha, quando a gente conhece a Jesus e tem a humildade de reconhecer que ele pode mudar a nossa vida e fazer de nós uma nova criatura, tudo se torna diferente na nossa vida. Nós passamos a ser uma pessoa diferente no olhar, no sonhar, no fazer,
E assim por diante, porque nós não, já começamos a sonhar os sonhos de Deus, começamos a sonhar em ver as coisas de Deus acontecendo. E as coisas de Deus nos levam a amar a Deus como Senhor e sobre todas as coisas, amar o próximo como sendo um personagem ou alguém igual a nós mesmos, e assim por diante. E aí, esse José de Arimateia conheceu Jesus e ficou muito feliz com aquilo e disse: eu preciso honrar a Jesus. Eu preciso honrar a Jesus. E ele sonhou com isso. Então veja, todo José é um sonhador, né? E esse José do Egito sonhou e fez uma grande obra. O José, pai de Jesus, sonhou e deixou um grande legado. Agora é o José de Arimateia. Aí Jesus é morto. Todos os amigos afastaram dele, ficaram com medo, ameaçados, né? Quem for cristão vai ser morto, quem ficar aí interessado por Jesus. Mas José de Arimateia chamou um companheiro chamado Nicodemos, que era um homem também ilustre, que conheceu Jesus e foi transformado numa nova criatura, e chamou esse Nicodemos e disse: vamos lá em Pilatos marcar uma audiência com ele, marcar um encontro com ele, tem que ser rápido, porque Jesus já morreu lá na cruz, e nós vamos pedir o corpo de Jesus para ser sepultado. E ele: tá bom. Aí juntou o Nicodemos e o José de Arimateia, e os dois chegaram no palácio. O ajudante de ordem veio recebê-los e falou: nós queremos falar com o rei, nós queremos falar com o governante. E aí deixaram ele falar, entrou lá no gabinete e ele disse: olha, nós estamos aqui para pedir o corpo de Jesus. E aí o Pilatos ficou assim, sem entender, falou: mas ele já morreu? Porque o processo de crucificação naquela época era um processo, além de muito dolorido, muito demorado. A pessoa sofria muito na cruz. Então, eles pensavam que normalmente as pessoas ficam lá até o final do dia, aí continua vivo, eles vão lá e quebram a perna, iam lá e quebravam a perna do enfermo, do crucificado, né, para não ter perigo dele fugir da cruz. E no transcorrer da noite, eles iam perdendo sangue, até que morria. E Jesus veio a notícia: não, ele já morreu. Pilatos ficou admirado daquilo, mas já morreu. Como pode? É que ele foi perdendo muito sangue com as chicotadas. Os chicotes que batiam nas costas de Jesus eram de 3 pontas. Cada ponta tinha chumbo. Veja a maldade. Depois colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então, o sangue jorrava do seu corpo com as chicotadas. O sangue jorrava da sua cabeça com os espinhos que iam entrando. O sonho foi jorrando. Chegou lá no Gólgota, lá na hora da crucificação, eles colocam ele deitado sobre a cruz e pregos nas mãos, nos pés, mais sangue jorrando. Aí levanta Jesus naquela cruz para que ele pudesse ficar ali, a cruz em pé, com Jesus pendurado. Naquela hora, rasga tudo ainda mais nos pés, nas mãos, e mais sangue é derramado. E de repente eles dizem: eu acho que não derramou o sangue tudo, vem com uma espada, uma lança, e o transpassa de um lado para o outro, aí derrama mais sangue até que o sangue acabou e ficou só pingando algumas gotas de água. E aí Jesus morreu. E o Arimateia, o senador José de Arimateia, juntamente com o filósofo e mestre Nicodemos, que eram pessoas ilustres, chegam até Pilatos e dizem: nós queremos o corpo de Jesus para sepultar. Aí alguém perguntou: aonde nós vamos sepultar o corpo de Jesus? E aí José de Arimateia disse: olha, meu sonho é honrar a Jesus, porque eu conheci, sei quem ele é, fui transformado por ele, sou uma nova criatura, eu criei nele, eu quero honrá-lo. E aí o sonho de José foi permitido. Pilatos autorizou tirar o corpo de Jesus da cruz, eles prepararam o corpo com todos os apetrechos necessários e levaram o corpo e sepultaram aquele corpo morto naquela sepultura cravada na rocha. Veja que era uma sepultura bem feita. E aí rola uma pedra grande, coloca fechando a porta da sepultura. E você sabe a história, depois Jesus fica ali só um final de semana, aí no domingo pela manhã já ressuscitou e tal, e cumpriu o seu papel de morrer por nós na cruz do Calvário. Mas voltemos aos sonhadores. José sonhou
em fazer aquilo que poderia ser parecido com aquilo que Cristo fez. O grande papel do cristão é esse, é viver fazendo algo que possa parecer-se com Cristo. E aí significa verdadeiramente um cristão. Porque cristão é aquele que se parece com Cristo, que se identifica com Cristo. Identificar com Cristo é uma obra necessária. Veja, nós recebemos Jesus, trazemos Jesus para viver os seus valores e princípios diariamente, aí nós vamos parecendo com Ele, nos batizamos para identificar com Cristo na morte, na ressurreição, e vamos vivendo a vida cristã. Então José, esse José chamado José do Egito, sonhou, e assim como Jesus veio para alimentar o mundo com a palavra de Deus, o José pôde alimentar o mundo daquela época com os cereais que ele incentivou e orientou e administrou para que fossem produzidos no Egito. E todo mundo daquela época foi salvo através da obra feita por José naquele país. Aí vem o José, pai de Jesus. Ele era noivo, ficou sabendo que Maria estava grávida, ficou muito chateado com aquilo, até ameaçou fugir, sumir no mundo, para não carregar aquela acusação de que foi traído, coisas assim. Mas aí teve um sonho, o anjo chegou nele, olha, não faça isso, receba Maria, o que está nela é de Deus, e isso é um propósito. Ele, com alegria, casou-se com Maria, honrou Maria e viu Jesus nascer, está lá na manjedoura, quando Jesus nasce, depois leva Jesus até o Egito para fugir da matança de crianças, que o propósito era matar a próprio Jesus, e assim fez toda aquela obra. Então José sonhou em ver Cristo cumprindo o seu papel. Aí veio José de Arimateia, que sonhava em honrar a Jesus, e levou Jesus para ser sepultado no próprio sepulcro dele. Então olha, faça alguma coisa nessa vida para Jesus. Faça alguma coisa para a igreja do Senhor, porque você não pode passar nesta vida sem deixar alguma coisa feita no reino de Deus. Seja alguém útil, alguém que serve, alguém que faz a diferença, alguém que ama Cristo, alguém que fala de Cristo e viva uma vida melhor e seja muito mais feliz. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nesta hora apresento diante de Ti todas estas pessoas que oram comigo, todas essas pessoas cujos nomes foram enviados para que fossem apresentados diante do Senhor, e que a Tua bênção, Senhor, possa alcançar cada uma dessas pessoas. Libera o poder da cura, libera, Senhor, o poder de portas que se abrem na vida delas, abençoa-as a todas elas, libertando-as, ó Pai, e abençoando-as poderosamente. Sê com cada uma dessas pessoas, Pai, eu te peço no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Um abraço ungido, fiquem na paz do Senhor. Te espero hoje, 7h30 da noite, para mais uma noite de unção, quando nós vamos ungir para que você seja destravado para viver uma vida melhor. Diga comigo agora, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.